Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para a construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. É isso aí, galera. Dando início ao NetoCast Sports dessa noite, teremos aí nosso amigo Rodrigo Bamondes, lá do canal Confiante Podcast. Ele vai falar aí um pouquinho sobre o futebol feminino, NFL e NBA. Olá, ouvintes do NetoCast Sports, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de futebol feminino, NFL e NBA. Para começar, vamos falar do futebol feminino. Nesse último sábado, dia 20/10, rolou a primeira das finais entre Rio Preto e Corinthians pelo futebol feminino. O Corinthians acabou ganhando por 1-0. A primeira boa chance da partida foi do Corinthians, que quase abriu o placar aos 6 minutos. Quando a Adriana se livrou da marcação e tocou na saída da goleira Rosane. Mas a bola acabou passando bem perto do gol do Rio Preto apenas. Mas o gol só foi sair mesmo nos acréscimos, aos 46 minutos do primeiro tempo, quando Marcela cruzou na esquerda para a Adriana desviar de cabeça e colocar o Corinthians na frente 1-0. Lembrando que o segundo jogo das finais acontece agora na sexta-feira, 20h30, no Parque São Jorge, aqui em São Paulo. Prestigiem as meninas. Falando de outras notícias do futebol feminino,
A seleção brasileira feminina treina em Itu, no interior de São Paulo, até o dia 6 de novembro, se preparando para o amistoso contra a França no dia 10, em Nice, às 16 horas de Brasília. E Marta e Cristiano estão fora ainda por conta de lesões. E para finalizar, em 18 de novembro será iniciada a Libertadores Femininas, que nesse ano acontecerá em Manaus. Os estádios já foram entregues e nós teremos as seguintes equipes participantes: o Iranduba, lá do Amazonas, Audax de São Paulo e Santos do São Paulo. Do Chile teremos o Colo-Colo, do Peru, Sport Girls, da Colômbia, Atlético Huila, da Venezuela, Flor de Pátria, do Uruguai, Peñarol, do Paraguai, Cerro Porteño, da Argentina, Boca Juniors, da Bolívia, Deportivo Ita e do Equador, União Espanhola. O Iranduba do Amazonas não é muito conhecido aqui no sul-sudeste, mas lá ele é conhecido como o Hulk da Amazônia. E ele é campeão várias vezes do campeonato feminino lá do Amazonas. E agora vamos falar lá da NFL. Na última quinta-feira tivemos Broncos e Cardinals, 45-10 para os Broncos. A gente até tirou um sarro aqui que possivelmente o Cardinals ia solicitar aí a polícia para parar de ser espancado. O quarterback do Cardinals, o Josh Rosen, ele teve 5 jogadas erradas, 5 perdas, né? Então foi terrível, 45-10, foi algo pavoroso. No domingo nós tivemos Titans e Chargers, 19-20 para os Chargers. Browns e Buccaneers, 23-26 para os Buccaneers, com o Chandler Cantarazzo acertou um field goal de 59 jardas na prorrogação, ou seja, foi um jogo que foi para prorrogação para ser decidido. Patriots e Bears, 38-31 para os Patriots. Bills e Colts, 5-37 para os Colts. E os Bills aí estão apanhando feio. Texans e Jaguars, 20-7 para os Texans. Lions e Dolphins, 32-21 para os Lions. Vikings e Jets, 37-17 para os Vikings. Panthers e Eagles, 21-17 para os Panthers. E os Panthers fizeram 21 pontos apenas no último quarto, foi absurdo. Saints e Ravens, 24-23 para os Saints. E o Tucker, né, que ele era o kicker que sempre acertou, tinha 100% nas estatísticas, ele estava pelos Ravens na possibilidade de empatar a partida e ele errou um extra point pela primeira vez na carreira. Ele tinha acertado os outros 222 chutes que ele tinha feito. Um jeito triste de entrar para a estatística. Cowboys e Redskins, 17-20 para os Redskins. E Rams e 49ers, 39-10 para os Rams. Bengals e Chiefs, 10-45 para os Chiefs. Com Kareem Hunt fazendo 3 touchdowns, passando pela scrimmage, que foi um top da carreira dele. E para terminar a semana, na segunda-feira tivemos Giants e Falcons, 20-23 para os Falcons. Os Giants passaram o último quarto tentando fazer desesperadamente os touchdowns e acabaram se enrolando, né? Infelizmente, por próprios erros, os Giants estão praticamente fora aí da pós-temporada. E no bye tivemos Raiders, Seahawks, Steelers e Packers. No posicionamento da tabela, temos na AFC Leste, New England Patriots em primeiro com 5 vitórias e 2 derrotas, seguidos de Miami Dolphins, 4 vitórias e 3 derrotas, New York Jets com 3 vitórias e 4 derrotas e Buffalo Bills com 2 vitórias e 5 derrotas. Na AFC Norte temos Pittsburgh Steelers com 3 vitórias e 2 derrotas e um empate, o Cincinnati Bengals com 4 vitórias e 3 derrotas, o Baltimore Ravens também empatado com 4 vitórias e 3 derrotas, e por último o Cleveland Browns com 2 vitórias, 4 derrotas e um empate. Na AFC Sul, nós temos o Houston Texans com 4 vitórias e 3 derrotas, o Tennessee Titans com 3 vitórias e 4 derrotas, o Jacksonville Jaguars com 3 vitórias e 4 derrotas e o Indianapolis Colts com 2 vitórias e 5 derrotas.
Na AFC Oeste, nós temos o Kansas City Chiefs com 6 vitórias e 1 derrota, o Los Angeles Chargers com 5 vitórias e 2 derrotas, o Denver Broncos com 3 vitórias e 4 derrotas e o Oakland Raiders com 1 vitória e 5 derrotas. Passando para a Conferência Nacional, nós temos o Washington Redskins com 4 vitórias e 2 derrotas, que entrou na primeira posição nessa semana, seguido de Philadelphia Eagles com 3 vitórias e 4 derrotas, Dallas Cowboys com 3 vitórias e 4 derrotas e New York Giants com 1 vitória e 6 derrotas. Na NFC Norte, nós temos Minnesota Vikings com 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, Green Bay Packers com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, Detroit Lions com 3 vitórias e 3 derrotas, e Chicago Bears com 3 vitórias e 3 derrotas. Na NFC Sul, nós temos New Orleans Saints com 5 vitórias e 1 derrota, Carolina Panthers com 4 vitórias e 2 derrotas, Tampa Bay Buccaneers com 3 vitórias e 3 derrotas, Atlanta Falcons com 3 vitórias e 4 derrotas, e na NFC Oeste nós temos Los Angeles Rams com 7 vitórias, o Seattle Seahawks com 3 vitórias e 3 empates, Arizona Cardinals com 1 vitória e 6 derrotas e o San Francisco 49ers com 1 vitória e 6 derrotas. Como essa temporada da NFL normal tem apenas 16 jogos, os times que estão nesta rodada com apenas 1 vitória, em geral, já estão dizendo adeus aos playoffs. Eles estão praticamente... É muito difícil agora eles reverterem essa situação. Então, assim, já tem time aqui que já tem que estar pensando já na próxima temporada. E agora vamos para a semana 8, que é o meio da temporada. Agora passando para a NBA, vale a pena destacar apenas que a gente já está aí com 1 semana de campeonato, os times estão em média aí com 3 partidas cada um. De relevante, tivemos o jogo entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, que terminou em 142-142, com 2 erros no finalzinho, nos lances livres, por ninguém mais nada e ninguém menos do que o papai Lebrão. Nesse jogo, o Lakers jogou desfalcado de Rajon Rondo e Brandon Ingram. Os dois se envolveram numa briga no jogo contra o Houston Rockets e por isso estão em suspensão de 4 e 3 jogos, respectivamente. Bem, por hoje é só, pessoal. E você, se quiser saber mais sobre NBA, vem aí o podcast Big Tree, que já estará disponível no seu agregador. Abraços e fui! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês, acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. E agora fiquem com o nosso amigo Yuri Brauli, lá do MongeCast. Nosso amigo falará aí de Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana, Libertadores e Séries B e A do Brasileirão. É isso aí, manda brasa, Yuri. Suprabá, povo! Pois bem, hoje eu tô aqui para falar sobre o futebol, falar sobre as rodadas e tudo mais, como é que foi. E começando com a Copa do Brasil, que eu estava antevendo na semana passada, como é que ia ser o jogo e tal. E deu 2-1 pro Cruzeiro. Com isso o time foi campeão da Copa do Brasil. Ele é hexacampeão, o primeiro bicampeão do torneio, lembrando que eu já falava, né? Que o campeão da Copa do Brasil, antes, quando era junto com a Libertadores, né, no ano todo, o campeão da Copa do Brasil ele não ia para outra Copa do Brasil porque ele estava disputando a Libertadores. Dito isto, o Cruzeiro, até por causa disso, o Cruzeiro ele é o primeiro bicampeão graças a esse novo formato do torneio. O primeiro a ganhar 2 vezes consecutivas. É o único hexacampeão até agora. Ele estava empatado com o Grêmio no pentacampeonato. E o VAR agiu 2 vezes, aos 5 minutos do segundo tempo, quando foi dado o pênalti graças ao VAR do Corinthians, que deu o empate para o time paulista. E aos 24, o gol do Pedrinho,
foi anulado do lance que o Dedé ficou reclamando do tapa do Jadson. O árbitro foi conferir, entendeu que houve o tapa de verdade e com isso foi anulado o gol. O Jadson levou o cartão amarelo. Do lado cruzeirense, reclamação pelo pênalti. Do lado corintiano, reclamação pelo gol anulado. Então, reclamação por reclamação, se anula, segue o jogo, Cruzeiro campeão. Agora, pulando de pato pra ganso, agora vamos falar da Liga dos Campeões, a Champions League. O que aconteceu na nossa querida Liga dos Campeões, dos times europeus e tudo mais, milhões disparados pro alto, e eu tô enrolando mesmo. Só poder tu se irritar comigo. Coitado. Mas, enfim, tivemos a terceira rodada dos grupos. Agora há pouco, lembrando o espaço temporal, eu estou falando do finzinho da tarde de quarta-feira, dia 24 de outubro. Muito provavelmente vai ser publicado à noite da quarta-feira, dia 24 de outubro, no NetoCast Sports. Mas, em todo caso, tô me contextualizando no espaço-tempo para vocês entenderem de onde que eu estou falando. Então, olá para o futuro. Onde é que eu estava? Ah, sim, a Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund goleou o Atlético de Madrid por 4-0 e muito provavelmente assegura a liderança do grupo. Ainda resta, claro, 3 rodadas, mas dificilmente o Borussia vai perder essa vaga. Então o Borussia tem 9 pontos, o Atlético de Madrid tem 6 e Mônaco e Clube Brugge tem 1 ponto cada porque eles empataram em 1-1 nessa rodada. Muito provavelmente eles vão definir quem que vai ficar com a terceira vaga. É bem provável que algum deles alcance o Atlético. No grupo B, tivemos Barcelona Internazionale, o meu italiano, melhor dizendo, não está em dia. Eu sei que o time italiano é Inter. Então o Barcelona ganhou por 2-0 da Inter. Com isso, o Barcelona tem 9 pontos, Internazionale tem 6, Tottenham e PSV tem 1 porque também empataram, né? Mesma coisa do grupo A, PSV e Tottenham vão decidir quem que vai ficar com a terceira vaga. Foi 2-2, então. Continuando agora, grupo C, aconteceu o esperado entre Liverpool e Estrela Vermelha, 4-0 para o Liverpool, venceu fácil, e o Napoli, que tinha tudo para ser líder até os 47 do segundo tempo, não é mais líder. Ele tem 5 pontos, o Liverpool tem 6, porque empatou com o PSG por 2-2, gol do Di Maria aos 47 do segundo tempo, lá na França. E com isso, o Napoli tem 5, o Paris Saint-Germain tem 4, e a Estrela Vermelha já tem que se dar por feliz por ter 1 ponto. Grupo D, o grupo mais whatever da competição, vamos falar o que é verdade. Começa pelo fato que o Lokomotiv Moscou é o cabeça de chave da competição e está com 0 pontos. Mas ok, ele perdeu para o líder Porto por 3-1. E Galatasaray e Schalke 04 ficaram no 0-0. Com isso, Porto tem 7, Schalke 04 tem 5, o Galatasaray tem 4 e o Lokomotiv de Moscou tem 0. Grupo E, nós temos 2 times com 7 pontos, 5 gols marcados, 1 gol sofrido e saldo de gols de 4. Então o que acontece? O Ajax e o Bayern de Munique tem 7 pontos. O confronto direto entre eles houve um empate. Então, nos gols feitos tem um empate, no saldo de gols tem um empate, gol sofrido tem empate, está tudo empatado nesse negócio. Muito provavelmente o desempate que está dando aqui a liderança para o Ajax é aos cartões. Deixa eu até conferir aqui o regulamento. Mais gols como visitante, mais vitórias. Enfim, o que importa é que mais gols como visitante. Então, o Bayern de Munique ele tem 4 gols como visitante, o Ajax tem 1 e eu não estou entendendo por que diabos que o Bayern de Munique está na segunda colocação aqui, segundo essa tabela que eu estou vendo. Não importa. É que ainda falta 2 jogos para definir e tudo mais. 3 jogos, aliás. Enfim, o Benfica ele tem 3 pontos.
e o AEK tem 0. Os jogos da rodada, Bayern de Munique tem 2, venceu por 2-0 o AEK, e o Ajax venceu o Benfica por 1-0. Grupo F agora, mesma coisa parecida do que aconteceu com o grupo C. Por quê? Porque no grupo F o Manchester City venceu por 3-0 o Shakhtar Donetsk, perdão. E o Lyon, se tivesse vencido o Hoffenheim, ele teria ficado na liderança, estaria com 7 pontos. O que acontece? O Manchester City tem 6, o Lyon tem 5, porque o jogo entre Hoffenheim e Lyon foi 3-3. Com isso, o Hoffenheim tem 2 e o Shakhtar Donetsk também tem 2. No grupo G, o Real Madrid está sofrendo, hein? O time esse. O time já não está muito bem no Campeonato Espanhol. Está numa draga incrível. O time está na 7ª colocação. Uma das piores temporadas, um dos piores inícios de temporada da história. O treinador está sem moral nenhuma. Eles muito provavelmente devem estar sentindo saudades do Cristiano Ronaldo. E tá feia a coisa. Enfim, o Real Madrid ele ganhou por 2-1 do Vitória Pilsen, sob vaias. O Vitória Pilsen ele fez ali aos 34, 33 do segundo tempo. Deu aquele sufoco no Santiago Bernabéu, tipo, era improvável um gol de empate do Vitória Pilsen, mas todo mundo ficou com medo, né? Reza a lenda que quem tem cu tem medo, então, não sei se pode falar palavrão aqui no Netcast, mas agora já foi. E a Roma goleou o CSKA Moscou por 3-0, só tá perdendo, só tá atrás do Real Madrid mesmo pelo confronto direto, porque saldo de gols é melhor do da Roma. Então Real Madrid e Roma tem 6 pontos, CSKA Moscou tem 4, Vitória Pilsen tem 1. Por fim, no grupo H, o Juventus, melhor dizendo, a velha senhora, venceu por 1-0 o Manchester United. O Cristiano Ronaldo foi rever o seu antigo time, que lhe deu a primeira bola de ouro que ele tem. Só que o gol foi do Dybala. O Manchester United agora continua com o Mourinho pressionado, tá? Fez a situação no jogo contra o Chelsea. O Mourinho foi advertido porque o auxiliar técnico do Chelsea foi comemorar o gol de empate no finalzinho do jogo contra o Manchester. Comemorou de uma maneira muito infusiva, digamos assim, na frente do banco do United. Segundo algumas câmeras, digamos assim, o auxiliar comemorou com tons meio pejorativos. O Mourinho foi tentar invadir o vestiário do Chelsea. Segundo palavras de repórter na região lá que estava, ele saiu gritando: onde é que tá esse italiano de M pontinhos? E, bem, ele foi advertido pela federação, o auxiliar técnico também. E, enfim, tá tensa a situação. O Manchester United não tá bem lá no campeonato inglês. Na Liga dos Campeões, ok, tá na 2ª colocação, mas tem 4 pontos. O Juventus tem 9, o Valência tem 2 e o Young Boys tem 1. O Manchester United agora está pressionado, e vale lembrar que o jogo contra o Valência acabou empatado na casa do Manchester United, o Old Trafford. Então tem que ver como que vai ser lá na Espanha. Feito isso, agora vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, de Sul-Americana, que está nas quartas de final. Tivemos Santa Fé e Deportivo Cali, 1-1. Foi ontem, aliás, o jogo. E amanhã vai ter Júnior Barranquilla e Defensa e Justiça. O vencedor de cada confronto se enfrenta. Na outra chave, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentam hoje, às 9h45, e às 7h30 tem Fluminense e Nacional do Uruguai. O vencedor de cada confronto se enfrenta. Pela Libertadores, tivemos a vitória do Grêmio por 1-0,
gol de Michel. O cara tava 10 meses vivendo com lesões. A reta final da Libertadores do ano passado ele já perdeu, então ele está 1 ano sofrendo de lesões. Voltou ontem contra o River Plate por uma questão de outras lesões envolvendo Everton, Luan e vai indo, mas a estrela dele brilhou. Ele fez o gol, acabou com uma invencibilidade de 22 jogos do River Plate em casa. Ou seja, o time não perdia no Monumental desde 26 de novembro de 2017. Naquela ocasião, o New Old Boys venceu por 3-1 em jogo da 10ª rodada do Campeonato Argentino. Desde então, 15 vitórias, 7 empates. O Grêmio estava jogando para tentar o empate, para daí na Arena ganhar. Acabou que venceu, quem diria. Enfim, eu não vou falar muito porque senão vou soltar o lado clubista. No outro jogo, que vai acontecer hoje, Boca Juniors e Palmeiras. O Boca Juniors ele derrotou nas quartas de final o Cruzeiro. O Palmeiras derrotou o Colo-Colo. E agora os times se enfrentam. Acho que sobre a Libertadores do mais é isso. Vamos ter mais coisas para falar na semana que vem. Quando já teremos a definição de quem que passou entre Grêmio e River. Muito provavelmente o Grêmio já está com os ingressos quase lotados lá na Arena. E teremos também como que está mais ou menos encaminhando a situação entre Boca Juniors e Palmeiras. Feito isso, ainda temos as séries B e A do Brasileirão para falar. Esse eu vou falar bem rapidão porque eu já estou com 13 minutos de áudio. Série B. 10 jogos pela 32ª rodada, 1 pela 33ª. Coritiba 1-1 com o CSA. Atlético Goianiense 2-1 com o Brasil de Pelotas. CRB 2-0 no Goiás. São Bento 0-0 com o Criciúma. Ponte Preta 2, Figueirense 1. Avaí 1-1 com o Oeste. Vila Nova 1, Juventude 0. Boa Esporte 2, Guarani 1. Fortaleza, mais líder do que nunca, 1, Paysandu 0. E o Londrina 2-1 com o Sampaio Correia. Pela 33ª rodada, CSA 2, Brasil de Pelotas 0. Com isso, o CSA ele consegue respirar um pouquinho mais aliviado. Ele tinha empatado com o Coritiba, ele tinha perdido para a Ponte Preta em casa, de virada ainda. E com isso, com essa vitória sobre o Brasil de Pelotas, ele garante pelo menos a 3ª colocação, estava na 4ª. E o Fortaleza, mais líder do que nunca, 60 pontos, CSA 54, Goiás 53, Avaí 52, os dois times se enfrentam nessa sexta. Vila Nova 51, Atlético Goianiense 48, Londrina, que vai enfrentar o Vila Nova, 47, Ponte Preta 46, Guarani 45, Coritiba 45, Oeste 42, Figueirense 41, Criciúma 41, São Bento 40 e na zona dos desesperados, dos que estão ali ainda com risco de cair, Brasil de Pelotas 15º com 37, CRB 35, Sampaio Correia, Paysandu e Juventude 32. O Boa Esporte é a lanterna com 29. Por fim, tivemos a Série A e nós tivemos, deixa eu atualizar aqui, foi 30ª rodada. América Mineiro 1-1 com o Grêmio estava com o time em reserva. Botafogo 0, Bahia 1. São Paulo 0-0 com o Atlético Paranaense. Sport 2, Vasco 1. Vitória 2-2 com o Corinthians. Aliás, foi bem engraçado, porque nos acréscimos o Corinthians conseguiu o gol da vitória
E logo depois, no ataque seguinte, o Vitória fez o gol do empate. Então deu um banho de água fria pro Corinthians. E o Fluminense 1-0 no Atlético Mineiro. Palmeiras 2, Ceará 1. Cruzeiro 3-0 no Chapecoense. Flamengo 4-0 no Paraná. Só lembrando, a Chapecoense estava estreando o treinador, o Claudinei Oliveira. Flamengo 4-0 no Paraná, na estreia do Dado Cavalcante. E o Internacional perdeu a chance de continuar na vice-liderança. Empatou com o Santos por 2-2. Palmeiras 62, Flamengo 58, Internacional 57, São Paulo 53, Grêmio 52, Atlético Mineiro 46, Santos 43, Atlético Paranaense, Fluminense e Cruzeiro tem 40, Bahia 37, Corinthians 36, Botafogo 35, Vasco 34. Só lembrando, aconteceu uma coisa, digamos assim, inédita. O Vasco conseguiu pagar em dia seus jogadores. Então os salários de todo mundo estão em dia. Aliás, todo mundo não, com exceção de uns jogadores no direito de imagens. Mas o salário está em dia. Quem diria? Assim que deu o Vasco, o América Mineiro tem 34 pontos. O Vitória tem 33. Ceará e Chapecoense tem 31. Sport tem 30. E o Paraná 17. Então foi isso. Chega de futebol, já tem 18 minutos de áudio. O Neto já deve estar me xingando por isso. E então é isso. Muito obrigado, até a semana que vem e um abraço do monge. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Agora fiquem com o nosso amigo Julian Catino, que vai falar um pouquinho sobre o jogo do River Plate e do Grêmio. Julian Catino, lá do Por Outro Lado Podcast. Vamos lá, Julian, manda brasa aí. Ontem, a partir das 21h45, ocorreu o primeiro jogo das semifinais pela Copa Libertadores da América entre River Plate e Grêmio, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Grêmio resistiu bravamente aos ataques do River Plate no início do primeiro tempo, travando o jogo, brincando com o evidente nervosismo dos argentinos, caxinas, riverplatenses, que começaram a abusar das faltas e perder a concentração no meio do campo. Aos poucos o Grêmio foi ganhando terreno, excelentemente orientados pelo Renato Gaúcho, que exibia uma gola sexy que desorientava o ataque contrário. Os ataques começaram a ficar mais eficientes e assim terminou o primeiro tempo. No segundo tempo o River tentou contra-ataques mais rápidos, mas eram desordenados e faltosos. Foi o Grêmio que passou a acertar nos contra-ataques, e num deles, após um escanteio, Michel colocou 1-0 no minuto 16 do segundo tempo. O goleador e líder do River, o colombiano Quintero, e também Escoco, nenhum dos dois brilhou como esperado, e o atual campeão Grêmio fica com um pé na final do campeonato. O outro encontro da semifinal entre brazucas e argentinos acontecerá hoje também em Buenos Aires, na Bombonera, a partir das 21h45, Boca contra Palmeiras. Sendo que os próximos jogos de volta serão no Brasil, nos dias 30 e 31 de outubro, na terça e quarta-feira, respectivamente, da próxima semana. Eu sou Julian Catino, Por Outro Lado Podcast, para o NetoCast Sport. Beijos, abraços. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo.
A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Rodrigo Bamondes continua aqui, esclarecendo agora um pouquinho aí sobre Fórmula 1. Vamos lá, Rodrigo, manda bala aí, meu amigo. Olá, pessoal do NetoCast Sports. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje eu vou falar um pouquinho de Fórmula 1. Neste último domingo tivemos o GP dos Estados Unidos em Austin. O vencedor da corrida foi Kimi Raikkonen, seguido de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Do quarto ao 10º lugar tivemos Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr., Sérgio Pérez, Hartley e Ericsson. A classificação está da seguinte forma. Em primeiro lugar, Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, com 346 pontos e 9 vitórias. Em segundo lugar, Sebastian Vettel, com 276 pontos e 5 vitórias. Em terceiro lugar, Kimi Raikkonen, com 221 pontos e 1 vitória. Já no Mundial de Construtores, temos em primeiro lugar a Mercedes, com 563 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari, com 497 pontos. E em terceiro lugar, a Red Bull, com 337 pontos. Nessa corrida tivemos quase uma polêmica. Por quê? A Ferrari está questionando a tecnologia que a Mercedes usou de furos nas rodas traseiras de seus carros. Com isso, ela ia entrar com uma representação contra a Mercedes. O que a Mercedes fez? A Mercedes decidiu tapar os buracos temporariamente com silicone e submeter esse questionamento à FIA. Isso pode explicar, em parte, o mau desempenho da Mercedes na corrida. E aí é caso de se ver, porque até terem a resposta ainda tem algumas corridas para acontecer. Como destaque da corrida, tivemos o Hartley, que estreante, mas ele ganhou 8 posições em apenas uma volta no GP dos Estados Unidos, lembrando o nosso querido Ayrton Senna. E lembrando de Ayrton Senna, exatamente há 25 anos atrás, Ayrton Senna protagonizava um show na chuva e uma briga com o novato Ed Irvine no circuito de Suzuka, no Japão. Bons tempos! E nas próximas corridas vamos ter o GP do México, que é a 19ª corrida, no dia 28 de outubro, às 15h10. Depois, a 20ª corrida é o nosso querido GP do Brasil, e dia 11 de novembro, também às 15h10. E para finalizar, a 21ª é o GP de Abu Dhabi, dia 25 de novembro, às 10 da manhã. Bem, por hoje é só, pessoal. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? E agora, para finalizar, nosso amigo Rodrigo Bamondes, lá do canal Confiante Podcast, falará um pouquinho agora sobre tênis. Vamos embora! Olá, mais uma vez, amigos do NetoCast Sports. Aqui é mais uma vez Rodrigo Bamondes e agora, acompanhado da Rebeca, vamos falar um pouco sobre tênis com permissão do nosso amigo Jeff. Novak Djokovic está vivendo uma ótima fase no tênis, mas quem vê ele jogando agora nem imagina que alguns meses atrás ele estava pensando em largar o tênis. Ele teve momentos difíceis após uma longa lesão no cotovelo que o obrigou a operar logo após o Australian Open. Segundo próprias palavras dele, este ano, após a cirurgia no cotovelo, passei por um momento e pensamento que não eram os melhores. Um dia em março eu sentei com minha família e lhes disse que não queria mais jogar tênis. Eles ficaram todos em estado de choque. Naquela época eu não tinha certeza de que ele estava dizendo, mas não me envergonho disso. Tinha dúvida se realmente queria deixar tudo, mas dentro de uma parte de mim sabia que poderia voltar a ganhar Grand Slams e ser o número 1 novamente. E agora vamos falar de Zverev.
Em Basileia, o segundo favorito no ATP 500 da Basileia, Alexander Zverev, estreou bem no torneio suíço em quadras duras e cobertas. Ele venceu nesta quarta-feira o experiente holandês de 31 anos e 47º colocado no ranking, Robin Haas, por 6-4 e 7-5. Ele é o primeiro jogador a marcar 50 vitórias na temporada e sofreu apenas 16 derrotas em 2018. O alemão de 21 anos tenta agora superar o número de vitórias de 2017, quando venceu 55 jogos e teve seu recorde pessoal. Já em Singapura, no torneio que reuniu duas vencedoras da primeira rodada do Grupo Vermelho do WTA Finals, Sloane Stephens marcou sua segunda vitória do torneio e ficou mais perto de uma vaga na semifinal em Singapura. A norte-americana número 6 do mundo superou a nona colocada, a holandesa Kiki Bertens, por 7-6, 7-4 no tie-break, 2-6 e 6-3 em 2 horas e 20 de partida. E apesar da invencibilidade após 2 rodadas de torneio, Stephens ainda não pode comemorar sua classificação para a fase semifinal. A norte-americana poderia ter se garantido a próxima fase caso tivesse vencido seu jogo dessa quarta-feira em sets diretos. O resultado também impediu a eliminação de Naomi Osaka, que dependia da vitória de Stephens para permanecer com chances de classificação. Continuando em Singapura, as 2 primeiras semifinalistas do WTA Finals serão conhecidas na manhã desta quinta-feira. A terceira e decisiva rodada do Grupo Branco em Singapura, com as 4 jogadoras de chave ainda com chances de classificação. O primeiro jogo do grupo será às 5 horas da manhã de Brasília e terá em quadra as tchecas Petra Kvitova e Karolina Pliskova. O histórico de confronto é favorável a Kvitova, que venceu os 3 embates anteriores. Com 2 derrotas nas primeiras rodadas do Finals, Kvitova só tem uma chance de classificação. A canhota de 28 anos precisa vencer em sets diretos e torcer por uma vitória de Elina Svitolina sobre Caroline Wozniak. Por outro lado, Pliskova só depende dela e se classifica com uma vitória. A ex-líder do ranking pode até entrar com derrota em 3 sets, caso Svitolina marque a terceira vitória do torneio. O duelo entre Svitolina e Wozniak está marcado para as 8h30 da manhã, horário de Brasília, ainda que a ucraniana lidere o retrospecto por 3-1, a dinamarquesa tem a comemorar a vitória na edição passada do Finals. Continuando em Singapura e abrindo o 4º dia do WTA Finals e a segunda rodada do Grupo Vermelho, a alemã Angelique Kerber e a japonesa Naomi Osaka mediram forças para ver quem conseguiria a sua primeira vitória na edição da competição. Levou a melhor a ex-número 1 do mundo, que teve trabalho e precisou de 3 sets para anotar o placar final de 6-4, 5-7 e 6-4 após 2 horas e 29 de jogo. Kerber agora fica com uma vitória e uma derrota na fase de grupos, tendo perdido na primeira rodada para a holandesa Kiki Bertens. Passando para o tênis masculino, Tsongas lidera a lista de convidados do Masters de Paris. Foi divulgada nesta quarta-feira a lista de convidados para o Masters 1000 de Paris, que acontece na próxima semana. Apenas atletas da casa ganharam uma oportunidade da organização, com destaque para o francês Wilfried Tsonga, que atualmente está fora do top 100, ocupando a modesta 13ª posição. Além do ex-top 5 de 33 anos, também ganharam uma chance de disputar a chave principal do último Masters 1000 da temporada, as compatriotas Pierre Hughes Heber, 50ª em simples, e o jovem Hugo Humbert, de apenas 20 anos e atual 92º do mundo, seu melhor ranking da carreira. Também foram anunciados os convites para o qualificatório do torneio parisiense. Nele estarão o veterano Nicolas Mahmoud, a jovem promessa Corentin Moutet, assim como Constante Lestenier e Gregor Barrere. Bem, pessoal, é só isso. Grande abraço. Semana que vem o Jeff está de volta. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui.
Ah, eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!